Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na Rádio RCI, também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site Sempre RCI. Nós estamos em plena pandemia, então esse programa ele foi gravado, mas se você tiver interesse em conversar, em tirar dúvidas, em fazer algum comentário sobre a entrevista, você pode fazer através do nosso Facebook, Rádio RCI Iguaçu, Iguaçu com 2 S, e a gente vai estar encaminhando, então, para a nossa convidada de hoje, a gente responde para você. Hoje, então, a gente vai estar gravando esse programa na semana de comemoração do Dia Nacional da Cultura e da Ciência, que se comemora no dia 5 de novembro. Olha que bacana! E para comemorar essa data, a gente tem aí uma presença muito especial hoje, que é a Milces Caldas. Que seja, então, Milces, muito bem-vinda ao nosso programa. A Milces, que é graduada e licenciada em Psicologia, com pós-graduação em Psicologia Clínica e Social e Parapsicologia. Ela também é graduada em Fisioterapia, com pós-graduação em Técnicas e Evidências Traumáticas Músculo-Esqueléticas. Ela também é formada em Acupuntura e Técnicas Terapêuticas da Medicina Tradicional Chinesa, né? Formada também em piano pelo Conservatório Mineiro de Música, e ela é voluntária da Conscienciologia. A obra que nós vamos estar falando hoje, para você que tem a oportunidade de nos ver aí nas mídias sociais, é esse livro, chama-se Ari Caldas, Empreendedor Autodeterminado. E a Milces, ela foi a organizadora dessa obra, que é uma autobiografia do Ari Caldas, que foi um empresário muito conhecido, de muito sucesso lá em Minas Gerais. E a gente vai, então, pedir para ela contar um pouquinho da história, né? De quem foi essa personalidade que está aqui nessa capa maravilhosa, né? Ficou linda essa capa. Então, a gente quer saber, Milces, com as nossas boas-vindas, queria que você falasse um pouquinho, então, quem foi Ari Caldas, como foi a trajetória de vida aí dessa personalidade que você conhece muito bem, afinal, foi casada com ele durante 50 anos, não é isso? Foi. Boa noite, Rosa, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre esse grande empreendedor que foi meu marido. E estou aqui apta a contar a história, de uma certa forma, para vocês. Bem resumidazinha, mas estou pronta. Para mim e para todos que estão curiosos de saber um pouco mais sobre ele, né? Boa tarde a todos. Milces, então ele nasceu em Minas Gerais, não é isso? Numa fazenda. Como é que foi a história dele? Começa aí, vamos começar assim, desde quando começou a vida dele. Ele nasceu em São João del Rei, numa cidadezinha, não era nem município ainda, de Caburu, em Mestre Ventura. E lá, inclusive, não tinha o mínimo, não tinha nem luz, não tinha água. E a água era que vinha da estação ferroviária, porque a porteira da fazenda da casa dele passava um trem que ia para Mestre Ventura. E ali é que ele começou a vida dele, que ele nasceu. Ele nasceu nessa fazenda, na fazenda Caixa d'Água, no município de Caburu, em São João del Rei, Minas Gerais. Foi aí que ele começou toda uma vida dele. E era uma infância bem simples, modesta, né? Em termos assim de recursos, né? Vários irmãos. Como que era essa relação familiar dele? Bom, ele foi o 6º filho depois de 5 mulheres, sendo que a primeira morreu e então ficaram 4. Mas ele depois teve mais 2 irmãos depois do nascimento dele. Ele foi o 6º filho nessa família e o pai já estava quase que desesperado, porque só nascia mulher. Então, ele no livro, ele escreve, ele faz um manuscrito dele,
no livro, ele faz assim uma história, ele faz um relato muito bom, real, daquilo que realmente eles contavam para ele e o que o pai, muito agarrado a ele, sempre contava. E ele foi crescendo ali naquela fazenda, com 5 irmãs, quer dizer, ele tinha 5 babás, fora a mãe, 6. E durante 5 anos ele foi o rei do pedaço. Então ele mandava, ele desmandava, ele fazia, ele era o filho rei durante 5 anos. Até que um belo dia aparece o segundo filho. Aí foi o desespero dele, porque ele começou, uma criança de 5 anos, não tinha ainda a percepção maior de pensar assim, minha mãe está esperando um neném, porque na época que ele nasceu, a questão era muito ainda fechada, muito reprimida. Quando a mulher estava grávida, não falava, tinha aquelas roupas enormes que encobria a gravidez. Então, ele estava se achando. Quando, um belo dia, ele vê aquele movimento todo na casa dele, e ele, para chamar a atenção, que ele relata isso no livro, ele começou a fazer birra, começou a fazer uma barulhada danada, e as irmãs, as 5 irmãs, as outras 4 irmãs, né, dentro do quarto, e rezando, e chorando, e a mãe parece que teve uma dificuldade de ter esse parto. E quando ele ouviu o grito de uma criança, ele desesperou. Primeiro que ele já tinha sido colocado de castigo. Isso aí foi um trauma, que foi o primeiro castigo que ele recebeu na vida. E com aquela confusão toda, ele ficou realmente meio fora do contexto daquela alegria, como é que diz? Daquela forma que ele tinha de manipular todo mundo, porque ele manipulava todo mundo. Então, quando houve o nascimento desse irmão dele, ele perdeu um pouco o reinado, porque o irmão nasceu um pouco doente e a mãe também teve um problema de parto. E foi chamado até médico e tudo. E quando o irmão estava com 1 ano, mais ou menos, ele não desenvolvia, comia pouco. E nesse período de 1 ano, as atenções foram totalmente direcionadas para esse irmão. E ele ficou lá, sem saber o que fazer. Por mais que ele tentasse chamar a atenção das irmãs, mais ele tinha castigo. Então, ele começou a ficar mais quietinho, não fazer mais nada, e os dias foram passando, o irmão dele melhorou um pouco e tal. Quando ele chegou na fase com mais 4 anos, quer dizer, 5 e 4, 9, ele estava com 9 anos, 10 anos mais ou menos, porque o Ari nasceu no dia 17 de julho de 1935, então no meio do ano, né? No segundo semestre. Então tem esse corte aí, às vezes, durante o livro, de datas ou de entrada no colégio ou saída, que fica meio complicado, não que está bem escrito, está bem elaborado, mas dá essa defasagem de meio ano. Bom, então... O que é isso, né, Mil? Só te cortando. Nós sabemos, né? Nós sabemos. Porque eu nasci no mesmo dia que ele, não é isso? Nós fazemos aniversário juntos. Então, todo ano eu sofria, porque eu nunca tinha festinha de aniversário. Todo o meu aniversário eu passava nas férias. Então, aquilo era tão difícil. Ele passou pela mesma coisa, né? Como foi essa parte aí da escolaridade dele? Tem também... Porque ele não tinha nem aniversário, porque ele nasceu realmente no dia 17. Isso. Mas o pai registrou no dia 16, porque era homem, e a preocupação deles era ter um padre na família, porque a família tinha já muitas pessoas religiosas já dentro da família, freiras, irmãs, bispos, inclusive um bispo de 7 Lagoas, e na família dele não tinha ninguém, porque não tinha um homem. E as meninas, pelo que a gente percebe, nenhuma delas tinha tendência a ir para o convento.
E ele foi o eleito, no caso, para fazer este papel. Então, o pai foi registrado e registrou no dia 16 de julho. Começa daí as diferenças, as questões mais graves da vida dele, porque foi uma mentira que ele descobriu muitos anos depois. E por causa que o dia 16 de julho é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, ele nasceu predestinado já a ser padre. E foi a maior alegria para os pais. Então, quando ele foi batizado lá em Caburu, teve bandas, teve festas, porque era o filho do seu Chiquito, neto do Coronel Laranjeira, e ainda mais que nasceu no dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, estava tudo como eles queriam, do jeito e da mesma forma. Agora, depois é que as coisas, a partir de 10 anos, quando ele tinha 10 anos, ele precisou de ir para a escola, e até esta idade, quem dava aula para ele era a irmã mais velha, que ficou no lugar da mais velha, chamada Margarida, que dava aula para ele e para a irmã dele, que era bem perto dele, com a diferença de 1 ano e meio. Então, ela dava aula para os dois juntos, porque ela não era professora, mas ela tinha uma cultura um pouco mais do que as outras, já tinha estudado um pouquinho mais. E foi assim que ele estudou até os 10 anos de idade. Daí para frente começou... Aí ele fez uns malabarismos, não foi? Aí daí foi uma peregrinação, né? E ele começou a saiu de casa com 10 anos e foi primeiro para São João del Rei, uma casa de uma tia que ele nunca tinha visto na vida, da família do pai dele, nem era da mãe, porque eles tinham mais contato com a família da mãe, porque a fazenda do avô dele era perto da fazenda deles. Mas do pai não tinha. E ele foi para essa casa de uma tia dele solteira, que ele nunca tinha visto na vida, com 10 anos de idade, para entrar no grupo, no meio do ano. Para começar no meio do ano. Porque eles não tinham tempo hábil para ir a São João del Rei, pegar o trem a São João del Rei, ficar lá X dias para poder combinar onde ele ia ficar, com quem ia ficar. Então, ele começou assim a vida escolar dele. Ele foi trocando, ficando na casa de vários parentes. Ele ficou na casa primeiro dessa tia dele, ficou lá 1 ano, era uma tia solteira. Ele foi para o grupo, nunca, ele não imaginava que era um grupo, porque não tinha professora. Foi a primeira vez que ele teve contato com a sociedade, com mais amiguinhos. Ele nunca teve amigos, vivia só no meio das irmãs e na fazenda. Tinha contato com o trem que passava lá de vez em quando, uma vez por dia, e mais nada. Então, foi um choque muito grande para ele. E eu penso que ele produziu muito pouco nesse período de 6 meses que ele ficou no grupo e na casa dessa tia, porque ele teve que se adaptar. Para começar, o ano já estava no meio do ano. A matéria do início do ano ele não tinha visto. E as professoras começou com ele dali para frente. Então, elas não tinham muita paciência com ele, porque todo mundo já tinha andado meio ano, e ele entrou no meio do ano. Isso primeiro foi o primeiro trauma. E apanhava demais dos colegas, porque ele não respondia às perguntas, não levava merenda, porque a tia dele não sabia que ela era solteira, nunca teve filhos, e ela não sabia que a criança tinha que levar uma merenda para o colégio, não foi avisada. E ele apanhava demais quando ele saía do colégio, até que as próprias professoras, percebendo isso, chamaram a diretora, tiveram uma reunião, chamou essa tia, que explicou que a criança precisava de levar merenda, que a criança precisava de ser acompanhada, mas ele apanhou muito
até acostumar e até aprender a se defender. Foi assim que ele começou a se defender. Daí para frente, mas ele já estava com 10 para 11 anos quando ele começou, quando ele saiu desse contexto, dessa adaptação de uma fazenda para uma cidade, era do interior, mas era uma cidade, com carro, com horário de dormir, com horário de almoçar, com horário de jantar, com vários horários, coisa que ele não tinha. Ele vivia numa liberdade total. Então, foi um choque muito grande. Penso que foi um choque muito grande para ele. E aí ele foi para seminário, não é? Pois é, mas daí ele ficou lá, estudou o primário, ficou 10, 11, 12 anos, 13 anos e meio. Quando ele formou, ele estava com 13 anos, quando ele formou no primário, e ele voltou para a fazenda. Quando ele volta para a fazenda, ele teve assim, quase que surtou, porque ele já estava acostumado na cidade e ele se revoltou de ir para a fazenda. E ele não queria, definitivamente, desde pequeno, ele contava que foi o maior trauma dele, porque ele não imaginava ser fazendeiro, ficar de pé no chão, acordar às 4 horas da manhã, mexer com vaca, com bezerro, aquilo não era para ele. Ele queria estudar. O foco dele é estudar. Quando ele voltou para São João del Rei, a única forma que ele teve foi interná-lo no Salesiano. Então, ele entrou para o Salesiano com 13 anos e meio e saiu com 17 para 18 anos. E para sair, ele também andou aprontando, não foi? E para sair ele andou aprontando, porque lá era um regime, porque quem entrava no seminário, a finalidade era ser padre. E ele teve também que, durante esse período, usar uma máscara tremenda, porque ele não poderia nem imaginar encontrar para ninguém, nem para a coleguinha, que ele estava ali só para estudar. Então, ele passou, durante esse período todo, até formar na 8ª série ginasial e fazer o primeiro científico, primeiro semestre, ele passou ali dentro do seminário sem contato com a família. Ainda teve isso. Porque era uma exigência, na época, do colégio. E ele, de vez em quando, mandava para ele um saco de laranja, ou um queijo, ou um pouco de doce de goiaba, mas era o que ele ganhava. E só estudava e rezava durante 5 anos e meio. Ele ficou... E aí ele inventou que ele estava doente para poder... Aí ele falou assim, eu não aguento mais. Chega para mim, isso já é demais para mim. Eu não vou ser padre, e revoltou. O que ele teve a ideia, que eu acho que foi genial, foi que eu vou ficar com fome. Vou emagrecer bastante para eu poder ir para casa. Foi aí que coincidiu com o casamento de uma das irmãs dele. Da segunda irmã dele é a Deise. Não, a Deise, a segunda irmã. E a irmã estava para casar, então os padres liberaram para ele ir ao casamento. Foi coroinha, a família ficou orgulhosa demais, porque ele ajudou o padre no casamento da irmã, mas a ideia dele, que ele pensava e que era fixo, era uma ideia fixa, era se libertar disso tudo. Porque ele perdeu, afinal de contas, ele perdeu a infância e a juventude. Né? Ele não teve nem infância nem juventude. Aí era um menino. E ele conseguiu, né? Porque aí o parente médico falou, olha, não tem condições dele voltar, então ele vai ter que, né, dar um tempo para recuperar a saúde, entre aspas, né? Recuperar a saúde, isso. Aí ele ficou esses 6 meses, ele já estava no primeiro ano científico, ele ficou 6 meses recuperando a saúde. E ficou na fazenda, ele engordou. Assim. Mas nesses 6 meses, o que ele ficou pensando? Como ele ia fazer para continuar os estudos. E para não voltar para o cenário, né? Mas, Vilson, vamos deixar cena dos próximos capítulos, né? Para saber um pouco mais da história dele. Vamos, é incrível a história dele, é incrível. Pessoal, estamos falando aqui, então, sobre a história do Ari Caldas, esse
esse empresário que escreveu essa autobiografia. A gente vai agora chamar os nossos comerciais, nós voltamos em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos de volta conversando aqui com Milces Caldas, ela que é organizadora dessa obra Ari Caldas. E o subtítulo dele é Empreendedor Autodeterminado. E a gente vai descobrir por quê. Porque depois que ele ficou em casa, não é isso, Milces? Ficou em casa, falou, não quero voltar mais para o seminário, não quero ser padre, mas eu quero estudar. Aí vem a determinação dele. O que ele fez depois, então? Como é que foi a história? Bom, parece até brincadeira, parece filme, mas foi realidade. Aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a perguntar para as irmãs e perguntar na família se não tinha alguém que pudesse dar uma dica de que colégio que ele podia frequentar, mas isso tudo muito assim escondido dos pais, porque os pais também não poderiam saber, definitivamente. Então, quando ele tinha oportunidade de ir a São João do Rei, é que ele perguntava aos parentes se eles sabiam de algum colégio, de algum que fosse, primeiro, tinha que ser grátis. Segundo, tinha que ser internato, porque o pai realmente não tinha condição de pagar o estudo para eles, não tinha. Essa era a verdade. E ele, parece que ele veio com essa programação especial de ele galgar a cada passo para aquela finalidade, aquele objetivo dele, né? Então, foi aí que uma das primas ou tias que ele foi visitar, escondido em São João do Rei, deu para ele o endereço de um colégio em Oliveira, que estavam recebendo crianças que quisessem estudar, mas que teriam que trabalhar ajudando na faxina para, pelo menos, ter uma compensação. Ele trabalhava, ele estudava, mas ele pagava, de certa forma, os estudos através do trabalho dele, braçal, lá de lavar, de arrumar as carteiras, de varrer as salas. Ele falou assim, mas isso é muito fácil para mim, porque eu faço isso no seminário também. Escreveu uma carta, ele teve que passar por um exame, foi o primeiro colocado, e foi para Oliveira. Foi aí que ele fez, fez o segundo ano, e até o terceiro ano científico. Ele formou o terceiro ano científico lá em Oliveira, nesse colégio. Mas ele queria fazer faculdade, né? Ele queria fazer... O negócio dele era faculdade de Direito, porque na cabeça dele ele queria ser diplomata. E quase chegou lá, viu, Rose? Mas teve alguma coisa que atravessou aí. Para fazer a faculdade? Bom, para fazer a faculdade, ele saiu lá do internato, foi novamente para São João del Rei, foi para casa. Depois que ele saiu de Oliveira, foi para casa. Mas lá ele já estava mais esperto, mais conversado, ele já tinha se comunicado com mais pessoas na família, e ele ficou sabendo de uma madrinha dele chamada Margarida, também Noronha, que morava em Belo Horizonte, e que ela tinha 2 filhos, mais ou menos da idade dele, um pouco mais novos, e era madrinha dele de batismo. Aí, imediatamente, ele foi para casa e escreveu uma carta para ela. E ele esperou essa carta durante muito tempo, porque ele teve que colocar a carta, assim, uma hora esporádica, que alguém fosse a São João del Rei e que ele fosse também para colocar a carta no correio, que isso não está no livro dele, para que ele pudesse chegar com a carta até a madrinha dele. Quer dizer, tudo escondido. Tudo escondido. Por quê? De iniciativa própria. Então, passou 2 meses, quer dizer, o meio do ano, passou 2 meses, e quando ele recebeu a carta da madrinha dele, recebeu. Que não é que ele podia ir, sim, que ela receberia de bom grado,
que ele podia ir para lá, que sabia que ele era muito inteligente, mas ele nunca tinha visto na vida. Ele não sabia quem era, onde que era o bairro, nada. Ele tinha só o nome do bairro e a rua. Ele saiu. Ele foi para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, ele foi para a estação dos ônibus, que me parece que na época em Belo Horizonte tinha um lugar, tipo uma praça, de onde saíam os ônibus para os bairros. Perguntou que ônibus que passava nesse bairro e na tal rua que ela morava. E ele, então, foi assim, com uma mala, com um par de sapato, 2 meias, um terno listrado e 3 blusas. Foi para a casa da madrinha dele. Chegou lá, bateu na porta, estou aqui. Braços abertos, né? Isso, e ela recebeu um emprego para ele. Recebeu de braços abertos. Quando ele chegou, que ele viu a madrinha dele, ele não sabia se ele chamava de tia, madrinha, de oi, você, senhora. E ela colocou ele para dentro e conversou. E ele falou que estava com muita fome. E ele jantou. À tarde, à noite, o marido dela chegou. E ele imediatamente já começou a cavar ali o emprego, o colégio, a faculdade, onde é que ele ia estudar. Quer dizer, tudo foi assim, uma sequência de casos que ele chegava a um ponto que ele tinha que, novamente, ter muito esforço, muita vontade, muita determinação. Por isso que eu penso que ele era um homem determinado demais. O que ele punha na cabeça, custasse o que custasse. Podia dar errado, não tinha problema. Ele continuava, mesmo dando errado, ele não desistia. Ele continuava até dar certo. Era impressionante como o Ari era decidido, com foco naquilo que ele almejava. Era muito ele interessante. Fez a faculdade, conseguiu concluir a faculdade, foi morar sozinho. Eu estou antecipando porque a gente tem agora aí, muita história ainda para contar, mas depois desse emprego, como é que foi a vida dele, assim, profissional? Como que ele se desenvolveu? Bom, ele foi para o Banco Minas Gerais, que tinha um concurso também. Ele nunca tinha visto uma máquina de escrever na vida, foi a primeira. O tio dele, esse tio, emprestado, casado com a madrinha dele, levou para o banco, no segundo dia que ele tinha chegado de viagem, já levou para o banco, para ele treinar datilografia no banco para fazer o concurso. Daí a 15 dias, fez o concurso, passou prova de português, prova de acho que francês, se não me engano, e ele passou, entrou. Começou a trabalhar nesse banco, então, ele fez o vestibular, ele conseguiu uma vaga também através de concurso no Colégio Marconi, que até hoje está situado lá na Avenida do Contorno, no Santo Agostinho, Belo Horizonte. E ele passou, e aí ele foi fazer o terceiro ano científico, repetiu o meio ano de terceiro ano científico, e entrou na faculdade, fez vestibular para filosofia e direito, passou nas duas. Mas uma era na Faculdade Católica de Belo Horizonte, na PUC, e a outra era na Federal. Ele queria fazer direito, que a opção dele foi na Federal, e ele então optou pela Federal, que era de graça, porque se ele tivesse passado só numa faculdade particular, ele não tinha condição de continuar o estudo. Mas ele começou, foi assim, desse jeito. Aí ele passou no vestibular. Muito esforço que ele fazia para a cada conquista dele foi resultado de muito esforço, né, Milce? Muito esforço. E aí, depois desse emprego dele, ele conseguiu um outro onde ele se deu muito bem, não foi? Na Olivetti. Esse emprego dele que ele já estava lá já há quase 2 anos. Quando ele passou na faculdade, aí ele já tinha onde almoçar, porque antes ele comia no bandejão. Às vezes ele não tinha dinheiro para comer. Então, ele ficava com o lanche da casa da madrinha dele de manhã cedo, até a noite, para poder, porque ele ganhava muito pouco, ele ajudava um pouquinho a madrinha dele, porque ele falava que ele ficava morrendo de vergonha. Então, ele levava pão, ele comprava leite,
o básico para dar para a madrinha dele, em pagamento da estadia dele lá. E na primeira oportunidade que ele teve, ele falou, não, eu não vou continuar nesse banco, não vou ser empregado de jeito nenhum. E quando ele passou na faculdade, aí então ele saiu da casa da madrinha dele e foi para uma república chamada Os 10 Elegantes. Dos 10 deselegantes, mas elegantes. 10 elegantes. Na floresta. E a faculdade era só de engenheiros, que era a paixão dele, era fazer engenharia. Mas ele não tinha condição de fazer engenharia. Ele tinha que fazer direito mesmo. E ele fez o direito, saiu de lá, e aí ele passou a procurar novos empregos. Quando um dia ele estava na hora do almoço com um estado de Minas na mão, com o caderno de empregos, e viu um anúncio grande da Olivetti procurando uma pessoa, um rapaz formado, quer dizer, rapazes, né, formados, ou então estudantes de direito, e que tinha uma boa dicção, que quisesse vencer na vida, com todos aqueles predicados que eles julgavam ter. E tinha, na verdade. E ele, então, se candidatou a esse emprego na Olivetti, pediu férias, porque ele nunca tinha tirado férias no banco, pediu férias e foi fazer esse curso em São Paulo. Quando ele voltou, ele já voltou quase que vendedor especial, porque ele foi, assim, de uma sorte tremenda, porque tinha que falar muito e tinha que expor as máquinas, e isso ele aprendeu com os padres. Isso ele aprendeu com o salesiano. Isso ele teve cursos e mais cursos dentro do salesiano para essa comunicação, essa empatia, essa conversa com o público, né, com esse atendimento interpessoal, com essa vivência. Ele teve essa vivência. Então, para ele foi fácil demais. Aí ele passou. E aí ele ficou um tempo trabalhando na Olivetti até ele resolver abrir um negócio próprio, não foi? Não, aí ele ficava só... Aí eu apareci na vida dele. Isso! Quando eu apareci na vida dele, aí ele falou, epa, agora eu estou gostando de uma menina aqui, como é que eu vou fazer? Mas na Olivetti ele ficou muitos anos, ele teve muito sucesso, um dos maiores vendedores de máquinas do Brasil, tirou vários prêmios, ganhou muito, ele ganhou quase que tudo, ganhou carro, ganhou um imóvel pelo prêmio, que ele foi o maior vendedor do Brasil na época, mas ele sempre com aquela coisa, ele falava comigo, eu não vou ser empregado, eu não vou ser empregado, ele falava sempre. Belo dia ele resolveu também abrir uma firma dentro da Bolsa de Valores, de títulos e valores para ele. Ele trabalhava muito com banco, conhecia todos os diretores de banco, ele trabalhava diretamente na Olivetti, mas os clientes que ele foi destinado pelo porte, pela conversa, pela persuasão que ele tinha, ele foi, então, elevado à categoria de vendedor especial, que era o único em Belo Horizonte, que era ele da Olivetti. Então, ele foi ele só tinha contatos com, vamos dizer, com os banqueiros em Belo Horizonte. Ele conhecia E todos. quando ele abriu a empresa, a primeira empresa que ele foi convidado, né, para trabalhar com alguns sócios, vocês já estavam casados? Como que foi, assim? Nós casamos nós casamos em 63 e ele formou em 62. Em dezembro de 62, porque ele não fez vestibular, ele saiu do colégio e entrou direto na faculdade. E ele formou em 1962 em Direito, e nós casamos em fevereiro de 63. Mas ele estava na Olivetti ainda. Durante o ano todinho de 63, ele continuou na Olivetti, só que ele, como ele era vendedor externo, ele tinha que assinar o ponto na Olivetti e sair para atender os clientes. E ele combinou com o diretor Kerk, Dr. Kerk, que ele ia fazer umas pesquisas, que ele estava com vontade de arrumar um outro emprego mais rentável, porque ele estava pensando em casar, ele já era noivo. E o Dr. Kerk consentiu, para não perdê-lo de forma nenhuma, porque o dia que o Ari pediu ao Dr. Kerk
a demissão, o Dr. Kerk teve um ataque cardíaco. Ele foi parar no hospital. Isso aí é uma das coisas que muito chateou o Ari, porque ele não esperava. Né? E aí ele ainda ficou um tempo lá ajudando e tal. Depois ele partiu para o escritório dele. E que aí era ele teve. Ari Caldas, corretor Ficou um tempo com o primeiro escritório, numa sociedade, para depois ele abrir um negócio próprio mesmo, não é isso? Foi depois daí, os sócios dele, como ele trabalhava demais, e ele conhecia muita gente, ele ficava sempre com aqueles clientes que tinham um poder aquisitivo maior. Né? Por exemplo, aquelas contas maiores de empresa, de banco, ele conhecia todos. Diretores de hospitais, ele conhecia todos, diretores da Manesma, de empresas em Belo Horizonte, ele conhecia todos. Então, foi muito fácil para ele ter, em função do que ele fazia no Olivetti, ele já tinha, quando ele começou a trabalhar por conta própria, ele já tinha uma carteira enorme de clientes. Então, ele teve muita sorte, ele teve muito amparo, ele foi muito feliz mesmo nos objetivos dele. E muito correto, porque uma pessoa que vivia sozinho, numa cidade em Belo Horizonte, não tinha parente, não tinha ninguém, e nunca saiu, nunca bebeu, nunca fumou, não, fumar ele fumou um tempo, porque era chique na época. E nunca bebeu, nunca foi de farra, nunca foi de nada, só estudava e trabalhava. Tinha que, né? E aí ele começou mexendo com bolsa de valores, depois ele foi mexer com não, ele começou a mexer com bolsa de ele começou a mexer com bolsa de valores, mas ele não tinha o título de corretor da bolsa de valores. Então ele teve que passar por uma entrevista na bolsa de valores e até conseguir o título de corretor da bolsa de valores também. Isso foi outro passo que ele teve que dar sozinho também. Porque o Ari nunca teve um quem indica. Um quem indica. Nunca teve. Tanto que ele abandonou a questão de tentar ser diplomata, porque logo que ele entrou na faculdade, ele percebeu que só filhos de advogados famosos, desembargadores, que entravam, que passavam nos concursos. Por quê? Porque falava inglês, francês, mas o português. E ele aí começou a desistir e começou a investir mais na capacidade dele, enquanto pessoa. Foi o que ele fez certo. Para mim, eu penso que... Mas onde ele realmente conseguiu assim, um sucesso maior empresarial foi mexendo com imóveis, né? Foi. Depois que ele saiu da Olivetti, ele já começou... Ele primeiro da Olivetti, ele abriu a renda... Não, depois que ele abriu o escritório dele, que ele fez essa sociedade com os conhecidos dele, de Minas, de faculdade, ele abriu a renda corretora. Depois a renda corretora estava num ponto que não era muito bom. Ele abriu a nota corretora de valores com esses mesmos amigos, quando o gerente que o substituiu, que veio do Rio de Janeiro, que ficou no lugar dele na Olivetti, o conhecia, e esse gerente da Olivetti foi atrás dele para ele abrir a Inca Crédito Imobiliário, que era a caderneta de poupança na época. Só tinha no Banco Nacional e ele, que era a Inca Corretora de Valores. Ele foi ser diretor da Inca Corretora de Valores. Ele quase teve um infarto, porque ele falou, como que eu vou? Pô, eu não sei nem o que é isso, nem como eu faço. Aí foi para Goiânia, fez um curso lá de não sei quantos meses, e voltou e abriu a firma. E a vida dele foi toda assim. E a gente vai saber ainda um pouquinho mais. A gente vai saber ainda mais coisas. Ainda tem um bloco para a gente falar sobre a vida do Ari Caldas. Empresariado. São muitas histórias, mas a gente vai agora chamar os nossos amigos patrocinadores e retornamos em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos, então, conversando com Milces Caldas, ela que é organizadora da obra, Ari Caldas, empreendedor autodeterminado, e realmente a história da vida dele mostra que todas as conquistas que ele teve foi devido a muito esforço, né, muita dedicação, né? Assim, ele muito pessoal, não recebeu né? nada de graça da vida, né? Nada. Sozinho, foi o único da família que conseguiu sair para ir para Belo Horizonte, estudou, formou. E aí, empresário, mas ele também gostava muito de fazendas, começou a adquirir imóveis. Como é que é essa parte aí, viu? Oh, isso aí é outro capítulo. Outra parte do livro. Outra parte do livro. Bom, depois que ele saiu da Inca, que ele ficou lá também bastante tempo, ele que lançou Caderneta de Poupança em Belo Horizonte, quer dizer, depois do Banco Nacional, né? Porque no Banco Nacional também existia, com o doutor Nildo Cardoso. Não, doutor Nildo Cardoso, não. É doutor Nildo. E então ele começou porque a Inca era Inca Crédito Imobiliário Limitada, mas era caderneta de poupança atrelada ao Banco Nacional de Habitação. Então, ele começou a trabalhar com construção também, que era a paixão dele quando ele era pequeno. Mas depois ele viu que não daria certo por causa da faculdade, que era o dia inteiro, né? Era horário integral. Então, ele começou a trabalhar com imóveis, então começou a fazer muitas construções grandes em Belo Horizonte. Construiu muitas casas no Barreiro, muitas casas na cidade de Varginha, São Lourenço, através da Inca Crédito Imobiliário, através da captação de dinheiro, né, de compras de ações ou depósitos na caderneta de poupança, que era revestido para o Banco de Habitação, Banco Nacional de Habitação. Então, ele começou a trabalhar com a construção. Daí, gostou tanto que, depois que saiu da Inca, abriu comprou junto com um colega dele de faculdade, o doutor Joaquim Alberto, uma administradora que o doutor Joaquim Alberto tinha. Ele entrou de sócio, foi o doutor Joaquim Alberto, colega dele, advogado também. Depois, o doutor Joaquim Alberto quis sair, ele comprou a parte do doutor Joaquim Alberto, ficou sozinho na Orcasa, administradora, e fundou a Orcasa Construtora. Aí ele chegou onde ele queria, mas aí os filhos já estavam já na faculdade, todos eles fazendo engenharia, fazendo arquitetura. Ele pensava assim, poxa, eu estou com uma equipe dentro de casa. E começou a investir demais em construção. Construiu muitos prédios em Belo Horizonte, muitos mesmo. Tudo com recurso próprio. Tudo com recurso próprio. Nunca tirou recursos, nunca pediu dinheiro emprestado, nunca. Porque quando ele saiu da Inca, ele tinha 49% das cotas da Inca Crédito Imobiliário. Quando ele saiu de lá, ele pegou esse dinheiro e investiu na construção civil. Foi assim que ele tinha uma paixão por fazendas, área rural, não é isso? E daí teve um outro desmembramento na vida dele, que foram os loteamentos, não foi? Pois é, mas com a construção das casas, dos prédios que eram dele, ele vendeu quase que um prédio inteiro. De 31 apartamentos, ele vendeu 17, na Rua Santos. Acho que é 290, se não me engano o número. Ele vendeu 17 apartamentos para comprar a primeira fazenda. Ele vendeu e comprou a primeira fazenda, que era a Grande Vale, no Triângulo Mineiro. Dessa fazenda, ele depois vendeu mais um tanto de apartamentos e comprou a segunda. Então, ele tinha 2 fazendas no Triângulo, que era agropecuária, Orcasa Agropecuária.
que você já sabia que seria aquela, porque você já tinha visto antes projetado para o corpo, não foi isso? Eu já tinha visto antes, em 1975, eu tive uma projeção na época que ele estava mais afogado na vida, porque ele estava construindo a nossa casa, aliás, nós tínhamos, estava construindo a nossa casa, estava fazendo a construção dos edifícios, e ele estava mais apertado. Eu sonhei, e ele falou assim, Milces, atualmente nós não temos dinheiro para comprar 1 metro quadrado, eu vou ter 2 fazendas? Eu falei, olha, Ari, eu não sei, mas eu vou escrever isso aqui bem detalhadamente, porque um dia eu acho que você vai ter essas fazendas. A fazenda de Ibirité, que era a fazenda também que nós compramos, ele transformou em loteamento. Foi aí que ele também entrou na área de loteamento em Belo Horizonte, quer dizer, em Ibirité, por causa da fazenda, porque começaram a invadir, era muito central a fazenda. Então, ele loteou essa fazenda, hoje chama Bairro Novo Horizonte, fez muitos loteamentos lá, Bernali, foi a Lagoa 1, né? A Lagoa 2, e em Sarzedo ele construiu. Olha, é imenso, é imensa quantidade de coisa que o Ari fez nessa vida. Realmente era um empreendedor, era autodeterminado. Era isso aí, era o livro dele. Ele escreveu exatamente aquilo que ele era. Ele não parava, era uma coisa atrás da outra, e muitos empregados, e teve uma vez que ele comprou um loteamento não, uma área do Dr. João Franzin de Lima, em Ibirité, para aumentar, não para aumentar, mas para fazer um clube para Ibirité. Um clube, porque o Ibirité não tinha um clube, e ele bolou essa questão do clube quando ele vendeu a fazenda, e estava fazendo loteamento. Ele chegou lá no alto do morro, ele viu lá embaixo e falou que dá um clube maravilhoso. Quando ele foi ver, pertencia ao Pestalozzi, que o doutor João Franzin de Lima era diretor. Mas o doutor João Franzin de Lima estava precisando de vender exatamente essa parte da fazenda para poder fazer benfeitorias para o Pestalozzi em Ibirité. Ele comprou. Aí nós viajamos para a China. Quando nós voltamos, 52 dias, estavam totalmente ocupados com 200 famílias. Com 200 famílias, exatamente. Ele não teve coragem de tirar a família de lá. Então, foi aí que ele começou a dar um corte na vida dele e pensar mais em fazenda, mais em viajar. E ele deixou aquilo ali, entregou o clube, porque já tinha até planta, o clube já tinha até planta, e entregou para a prefeitura, uma coisa. Então, hoje acho que chama bairro Jardim Rosário, na Ibirité. Esse bairro que foi o invadido. Agora, ele também mexeu com carvoaria. Carvoaria, olha de onde eu tirei carvoaria. Mexeu mesmo. Plantação de eucalipto na fazenda, mas não era dele. Ele simplesmente... Não, mineradora. Mineradora, não. Carvoaria ele teve na fazenda, mas não era dele, era dos empregados, que ele cedeu um pedaço lá para eles fazer os fornos e tirar o eucalipto da mata que ele tinha plantado e vender. Isso ele fez para os empregados da fazenda Grande Vale, das fazendas, né? Grande Vale. Mas ele teve uma mineradora também, além. Não, depois ele teve. Depois ele teve a mineradora em função de loteamento, porque ele comprava áreas e o pessoal oferecia para ele os loteamentos. Ele comprou uma área da Fazenda Bocaina 1, era um loteamento, o loteamento já estava aprovado na prefeitura, sem problema nenhum. Ele comprou. Quando ele colocou as máquinas lá para começar a fazer as curvas de níveis, o tratorista dele chegou para ele e falou assim, mas o senhor está ficando louco. O senhor vai abrir seu loteamento aqui, isso aqui é puro saibro. O senhor mexe com construtora. Os filhos do senhor tudo tem construtora. Por que o senhor não faz na mineradora? Pronto, já vai o Ari para a mineradora. Então, ele abriu a mineradora. Tudo era assim, gente. Tudo era desse jeito.
E como que Sem estudar, sem nada. Hã? Como que ele chegou na Conscienciologia? No meio de tanto empreendimento, ele abre um capítulo no livro dele falando de empreendimentos conscienciais, né? Mas o caso é que foi a partir de mim, né? Porque em 99 eu conheci a Conscienciologia, que desde quando eu tinha 6, 7 anos eu não me adaptava em lugar nenhum, com ninguém, com família nenhuma, com grupo nenhum. Então eu era, se fosse nessa época, eu era autista, tá? Mas como eu nasci bem antes, ai, os amparadores me ampararam, então eu não fui taxada como autista, porque eu não me adaptava em lugar nenhum. Porque as conversas não eram as que eu estava acostumada. Era baile, era isso, era cinema, e era uma coisa que não me interessava. Me interessava em estudar, e eu interessava em pesquisa. Eu interessava em livros feitos, a coleção que eu comprava, de todos os filósofos que eu comprava, e eu tinha em casa, então eu gostava era disso. E foi aí que eu achei a Conscienciologia, encontrei a Conscienciologia em 99, e aí ele me acompanhava, porque onde eu ia, ele ia, e onde ele ia, eu ia. Era juntinho ali. E ele conheceu a Conscienciologia, gostou muito, fez muita amizade. Aí nós, depois do Instituto, nós entramos pelo Instituto, IPC, de Belo Horizonte, e depois de 2 anos, a Aracê foi dar umas palestras, nós encantamos com o VIES, que é Grupalidade, Intrafisicalidade e Serenologia. Nós, então, fomos a primeira turma da Aracê do curso do MD. Mas aí ele fazia amizade com todo mundo, ele conversava com todo mundo. Na mesma hora ele já chegou lá, já construiu orquidário, já construiu casa, e era desse jeito. Era uma máquina. Foi para Foz do Iguaçu e construiu um hotel aqui, não foi? Veio para Foz do Iguaçu e construiu um hotel, Então era desse jeito. Ele construiu o hotel, ele reformou todos os laboratórios, começou a construir os chalés, né? Em 10 meses ele fez isso tudo. 10 meses que ele ficou em vida aqui. E ainda construiu essa casa. Porque ele falou, você tem que morar aqui, porque aqui em Foz é que está a sua turma mesmo. Eu não vou te obrigar a voltar para Belo Horizonte, nem nada. Você mora aqui, fica aqui. Eu fiquei. Então, muito vale muito bem aqui com a minha família consciencial. Esse hotel, Babu Interlúdio, que hoje está aqui localizado do lado do CAEC. Do lado da minha casa. Do lado da minha casa. Não é isso? Foi uma iniciativa do Ari que achava que tinha alguma missão de construir alguma coisa para receber gente, né? Mas isso desde quando nós conhecemos, né? Desde quando nós nos conhecemos. Ele falava, eu te conheço de algum lugar. Eu falava, bom, meu pai chamava Ari, ele chamava Ari, meu irmão Márcio Ari, meu tio, irmão da minha mãe, Ari Vaz de Melo, e um primo. Então, era Ari Almeida, Ari Ferreira, que era meu primo, Ari Vaz de Melo, que era meu tio, Márcio Ari, que era meu irmão, Ari, que era meu pai, Ari, que era meu marido. Gente, era Ari demais para você não falar, poxa, tem que ter uma coisa aqui, né? Isso aqui era sincrônico. Sincronicidade é uma especialidade de que nasceu com Jung, mas muito forte essa questão de sincronicidade e muito difícil. Mas era evidente, para mim era evidente que nós tínhamos de fazer alguma coisa. Quando eu comecei a associar essas questões, é que eu falei, eu acho que nós temos mesmo. E daí para frente, quando nós casamos, a gente já ficou procurando, será o que a gente tem que fazer? Nós fomos presidente de Lions, eu trabalhava na favela lá perto da minha casa, eu dava aula, e tudo. Nós fizemos de tudo para encontrar onde ia construir. Quando nós viemos para aqui, que ele comprou esse lote, que viu o lote do lado, que na cabeça dele era um retângulo, que ele viu o retângulo, ele ficou louco. Ele falou, é ali, aqui que eu vou construir o asilo, ele achava que era asilo, para velhos e adolescentes, que realmente vai ter hoje do outro lado do CAEC, que é o condomínio Manacá, e que eu estou lá nele, né? Então, foi assim, desse jeito. Ele que construiu, ele que foi lá,
O César ainda falou com ele numa reunião aqui em casa. Ari, não adianta. O dono daí, porque o CAEC já tinha metade, né, do lote. O dono daí falou que para a Conscienciologia ele não vende, não tem jeito. Um dia ele levantou cedo, numa quarta-feira, ele levantou cedo, porque quarta-feira era o nosso dia, tanto o meu quanto o dele. Nós nascemos numa quarta-feira, em anos diferentes, né, em meses diferentes. Aí ele falou assim, Milson, eu vou lá comprar o lote. Eu falei, Ari, você tá brincando? Ele falou, eu vou comprar o lote agora. Pegou um guardanapo, tudo dele era comprado no guardanapo. Ele fazia um contrato, as fazendas foi no guardanapo, os lotes de todos os apartamentos foi também assim. E ele falou assim, eu vou pegar um papel aqui, e arrancou o papel assim. E eu falei, mas Ari, leva um caderno. Ele falou, não, é guardanapo que não dá sorte. E levou, e bateu lá na porta lá do moço, o moço abriu, conversou. Quando ele chegou, daí uma hora e meia, eu falei, tá aqui, ó. Comprei o lote. Comprou o lote, pagou a vista e entregou para o César. Era desse jeito, não tinha jeito. Agora, vale contar também que ele passou por uma fase difícil, mas no final da vida dele, quando ele descobriu que ele tinha um câncer, não é isso? E foi aí que ele começou a escrever essa obra, né? Então, na verdade, ele deixou praticamente o livro escrito, né? Você atuou como uma organizadora, porque você pegou todo o material dele, organizou, incluiu coisas que estavam, né, faltando, colocou numa ordem aí cronológica para as pessoas. Cronológica que não tinha, né? Para o leitor entender a trajetória toda dele, não é isso, Milson? Conta aí um pouquinho dessa fase final aí, como é que foi? Essa fase final dele, bom, para começar, eu estava escrevendo um livro meu, mas meu livro não ia para frente. Eu cheguei num ponto que não dava certo. Quando eu comecei a falar das fazendas Grande Vale, inclusive do que eu relatei há pouco. E não parava, não ia para frente ali. Então, eu tive um sonho com ele, que para mim não é sonho, foi projeção. Ele já estava dessomado, e que quando ele estava bem ruim, ele me chamou e falou, olha, eu estou escrevendo um livro, mas você vai ter muito trabalho, porque eu escrevo, eu arranco o livro, eu arranco as folhas dos seus cadernos de aspirais, e vou escrevendo e vou botando dentro dos seus livros, porque eu penso que um dia você abre esse livro e encontra. Mas eu vou te falar e te pedir que eu estou escrevendo esse livro, eu não vou dar conta de terminar o livro, quando ele veio de São Paulo. Ele tinha 3 meses de vida, né? E eu vou te pedir para você fazer esse livro. Eu esqueci, Rose, eu esqueci. E de repente, eu lembrei desse livro, eu tinha uma projeção, e falei, gente, o livro do Ari. Foi em fevereiro do ano passado. Eu acordei à noite e eu já estava inscrita na imersão da escrita, da Unesco. Falei, gente, o livro do Ari. Fechei meus livros tudo, chamei o Silvio, que trabalha com a gente, um rapaz que trabalha com a gente, e fomos procurar onde que estava. E nós achamos muita coisa. E até hoje eu acho, viu, Rose? Até hoje eu acho pedaços de papel nos meus livros. Assim, coisas assim que ele escreveu. Não esqueça do meu livro. Entendeu? Eu sei o que eu tenho, você sabe. Ele não tinha coragem de conversar comigo sobre isso, sobre a doença dele, sobre a finitude dele. Mas foi assim que ele conseguiu. E aí, quando eu tive esse discernimento que eu prometi a ele de escrever o livro, aí eu procurei vocês e nós combinamos de escrever o livro. Com a epígrafe. Esse livro foi uma publicação da Epígrafe, não é isso? E ele é uma edição gratuita, então isso é de uma magnanimidade assim, né, enorme. Agora, Milson, a gente tem só aí mais 2 minutinhos. Eu queria que você fizesse assim, sabe, uma síntese, uma mensagem final, assim, Ari Caldas, empreendedor autodeterminado. O que você diria assim para quem, né, quer conhecer essa história de vida, para quem quer desenvolver o empreendedorismo? Qual que seria a sua mensagem final? Olha, à vontade. A mensagem única
É vontade e determinação. Objetivo, meta. Se você quer chegar a algum lugar, esses predicados você precisa de ter. Porque foi com esses predicados que nós chegamos onde chegamos. Nós não desistimos. Para nós não existimos uma barreira, uma dificuldade. Dificuldade para nós era a crise que nós passávamos, que era aquela crise que dava mais sustentabilidade para que nós falássemos, não, é por aqui. Quando nós tínhamos uma crise muito forte, a gente falava, nós estamos no caminho certo. E nós não desistimos. Nós não desistimos definitivamente. Era o objetivo, era aquilo que nós queríamos. Excelente. Então, quem quiser ser um bom empreendedor, é só ler o livro do Ari Caldas. Olha, ele escreveu aqui na contracapa o seguinte: quem poderia imaginar que um garoto, filho de pessoas humildes, residentes em um local no interior de Minas Gerais, sem conforto, sem escolas, com diminuto saber, tendo 6 irmãos, poderia ter a chance de estudar, formar-se em direito e tornar-se um empresário de sucesso? Empreendedor determinado, eis o que sou, seja nessa vida, seja em outra dimensão. Então, acho que essa aí, né, a mensagem final do Ari, né, a mensagem dele, energia, essa pessoa que é um exemplo, né, tive privilégio, né, a honra de fazer o prefácio junto com o Moacir Gonçalves, e o que está aqui é a realidade, ele é a realidade. Esforço de determinação, de coragem, não é isso? Né? De sair do nada e conquistar pelos próprios esforços. Então, olha, gente, exemplo de vida. Fica aí. Exemplo de vida. É um exemplo de vida, Rose. É um exemplo de vida. E nós também, nós dois. Agradecimentos a você. Muito obrigada pela sua participação. Um carinho enorme. Nossa, mas eu é que agradeço, Rose. Eu fiquei muito feliz de poder, de contribuir. Porque vale a pena ler o livro. Vale a pena. Vale. Então, a você também que nos assistiu até agora, fica aí o convite para a próxima sexta-feira, sempre mais um autor convidado, mais um livro interessante para você. Tchau, tchau, pessoal. Então, obrigada a todos. Até sexta-feira que vem. Obrigada a você. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.